Continuando, então, a gente vai ver o que são essas forças intermoleculares. Aí eu passei essa partezinha teórica, tá? Aqui ela fala o seguinte, ó. No nosso cotidiano vemos várias substâncias com diferentes propriedades, tais como estado físico, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade e assim por diante. Em grande parte, essas diferentes propriedades que observamos na substância devem-se a diferentes interações e atrações que se estabelecem entre suas moléculas, ou seja, as forças intermoleculares. Esse tipo de interação foram bastante estudados pelo físico holandês Van der Waals, esse nome aqui vocês vão ver muito, tá? Em sua homenagem, elas passaram a ser chamadas de forças de Van der Waals, tá? Mas, comumente, né, forças ou interações intermoleculares. Então, olha só, pensa comigo. Quando a gente tem moléculas, então vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar o gás hidrogênio. Ele é um gás, tá? Imagina que você tem um recipiente, tá? E várias moléculazinhas do gás hidrogênio, tá? H2, duas bolinhas, tá? E o que acontece, ó? Como ele é um gás, eles vão ficar totalmente espalhados, certo? Vamos considerar 25 graus, tá? Sempre. Quando a gente falar de estado físico, vamos considerar uma temperatura de 25 graus, que é mais ou menos aquela que a gente vive, né? Nas condições que a gente vive. Um pouco mais, um pouco menos, mas na média 25 graus. Aí, a pergunta é: como que essa molécula interage com aquela, e essa com essa, É isso o nosso questionamento. Será que existe uma atração entre elas? De alguma maneira? Sabe? As forças intermoleculares, elas estudam isso. Saber que tipo de interação existe entre essas várias moléculas, sejam de gás, de líquido ou de sólido, tá? Mas uma coisa é certa, olha só, pensa comigo. A gente tem 3 estados físicos para estudar, tá? Tem o gasoso, a gente tem o líquido e tem o sólido. Considerando 25 graus, tá? Como que a gente define um sólido? Bom, pensando em interações intermoleculares, eu vou pensar que um sólido a 25 graus, ele é muito unido, tá? Eu tenho as partículas muito unidas, certo? Junta muito, compacta e vira um sólido. O gás a 25 graus, ele é muito desunido, tá? Olha lá, meu desenho. Os gases, as moléculas estão por aí, para lá, para cá, com uma velocidade cinética alta, estão sempre se movimentando. Esse movimento, quanto mais rápido, mais difícil uma molécula encontrar com a outra, portanto, mais difícil interagir. Então, o gás é o estado físico onde existe uma desunião muito grande, quer dizer, existe uma molécula querendo interagir com a outra? Não. Exatamente o oposto do sólido. O sólido, as partículas todas são unidas, por isso que compacta tudo e vira sólido. O gás não se compacta, se espalha, tá? E ele se espalha justamente porque uma molécula não tem nada a ver com a outra, tá? O líquido é sempre o meio termo, certo? Nem muito unido, nem muito desunido. Então, daqui a gente já pode pensar o seguinte, ó. Substância vai ser sólida quando tiver uma atração grande entre as moléculas, certo? Vai ser sólida se tiver uma atração muito grande. Vai ser um gás quando não tiver atração, certo? Aqui continua sendo meio termo, tudo bem? Bom,
Vamos voltar lá para a teoria. Falando de moléculas, tá? Lembra, molécula é substância que só tem ligação covalente. Tem 3 tipos de forças intermoleculares numa molécula: dipolo induzido, dipolo permanente e ligações de hidrogênio, tá? É fácil entender qual se aplica a qual molécula, tá? Então, o que que acontece, ó? A palavrinha induzido, né, já quer dizer que alguma coisa forçou aquela situação. Então, pensa comigo, ó, vamos lá, molécula de hidrogênio. É um hidrogênio ligado covalentemente a outro hidrogênio, certo? São átomos iguais. Tem motivo para desses átomos atrair o elétron para perto dele ou do outro? Não. Então, quando os elementos são iguais, a gente entende que esse par de elétrons que forma a ligação, ele está igualmente dividido para os 2 átomos de hidrogênio. Assim como se eu tiver Cl2, tá? Esse par aqui, ó, vai estar igualmente sendo compartilhado pelos 2 átomos e assim por diante, certo? Então, a gente vai pensar nisso. São moléculas apolares. Lembra? Moléculas apolares, tá? Quando eu tenho 2 átomos apenas, as moléculas vão ser apolares quando os átomos forem iguais, tá? Bom, só que, o que acontece? Por algum motivo, um aumento na temperatura, algum choque no recipiente, por uma situação adversa, o que acontece? Uma molécula pode acontecer, vamos imaginar que aqui você tem um cilindro, tá? Um cilindro daqueles de hospital que tem um gás oxigênio. Pensa, se é um cilindro de gás oxigênio que vai para o hospital é puro, né? A pessoa vai ter que respirar, vai respirar oxigênio. Lembra, o oxigênio, O2, portanto, O ligado a O, tá? Da mesma forma, uma molécula apolar, isso aqui igualmente dividido. Então, o par de elétrons é igualmente distribuído para os 2 átomos de oxigênio, portanto, a molécula apolar. Mas vamos pensar que esse cilindro caiu do caminhão e saiu rolando. Esse choque fez com que uma molécula, vamos pensar uma molécula, ao invés de estar igualmente distribuído, de repente, naquele instante, o que aconteceu? Os elétrons ficaram mais perto desse oxigênio aqui do que daquele. Então, não está mais igualmente distribuído, certo? Quer dizer, se a gente imaginar que a simetria da ligação, o que acontece? Os elétrons vieram para esse lado. Então, nesse momento, eu vou dizer que aqui existe uma região negativa, porque tem mais elétron do que lá. Portanto, lá perdeu elétron, uma região positiva. Normalmente, a gente chama de delta. Delta mais, delta menos. Certo? Quer dizer que por um choque, porque o cilindro saiu rolando e levou um punhado de choque, teve uma deslocalização das cargas de uma molécula apolar, então nesse momento foi induzido um dipolo. Foi induzido, porque normalmente o que acontece? Essa molécula é igualmente distribuído o par de elétrons, 2 pares de elétrons, tá? Mas naquele instante foi induzido, aconteceu um dipolo. O que é um dipolo? Dipolo é quando você pensa numa pilha. Não é uma pilha que você vai pular na calculadora, né? Tem uma partezinha positiva e uma partezinha negativa. Positiva e negativa não são polos, então são dois polos. Então, uma pilha é um dipolo. Nesse momento, essa molécula, ela tá semelhante a uma pilha. Então, a gente falou que ela é um dipolo, 2 polos, positivo e negativo. Certo? Então, aqui aconteceu o quê? Um dipolo induzido. Só que como uma molécula aconteceu isso, o que vai provocar no sistema inteirinho?
A molécula vizinha, esse positivo aqui, vai induzir a molécula vizinha a ficar negativo desse lado, positivo desse. E ir assim, consequentemente, para o cilindro inteiro. Então, aqui, ó, o que vai... Opa, já fiz errado. O que vai acontecer aqui, ó? Esses elétrons aqui, ó, vai ficar mais do lado de cá. E lado de cá, positivo. Então, momentaneamente, por conta de uma molécula, todas elas vão ficar induzidas. Tá? Então, naquele momento, gerou-se um dipolo induzido. É chamado dipolo induzido, porque sempre é uma em relação à outra. Então, a gente repete a palavra, tá? Bom, só acontece com moléculas apolares, certo? Por quê? Porque elas, a princípio, são neutras. Não tem uma carga, uma região mais positiva do que a outra. São neutras. E, momentaneamente, elas são induzidas a formar um dipolo, tá? Pensa, normalmente as moléculas elas não têm regiões diferentes de eletronegatividade. Então, essa interação que vai existir dessa molécula com essa e dessa com todas as vizinhas é muito fraco. Porque, de repente, essa carga aqui, ó, esse elétron volta para o lugar dele e aí cancela, não tem mais dipolo nenhum, e isso, consequentemente, vai cancelar o dipolo de todas as outras. Isso que seria um dipolo induzido, somente para moléculas apolares.